Boa noite! Tudo bem, gente? Prazer estar aqui com vocês. Mais uma quinta-feira. Hoje é nosso bate-papo super especial com a doutora Márcia Lopes. Vamos falar de um tema que eu gosto muito, que acredito que vocês também já conheçam ou pelo menos têm curiosidade, que é a constelação familiar. É um tema que acaba se aproximando da física quântica. Já dei muitas aulas de física quântica para grupos de estudo, de formação em constelação familiar, porque é uma visão totalmente inovadora, né, do ser humano, do universo, esse trabalho maravilhoso do Bert Hellinger, que acaba também convergindo com a física quântica, né? Como eu já digo que a física quântica já está em tudo e nesses temas assim mais abrangentes, então é que a gente vê a física quântica mesmo de modo explícito. E nós vamos conversar com a doutora Márcia Lopes, que é uma estudiosa de física quântica, super quântica. Deixa eu convidar ela aqui, que ela já chegou. Só um pouquinho, que eu vou mandar o convite. E tô muito curiosa. Papo, porque esse tema da adoção é um tema que tem um impacto muito forte, né? Dentro da teoria do Bert Hellinger. Oi, Márcia, isso! Boa Tudo bom, noite. querida? Tudo Estão me bem? ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo bem, te vendo bem, Então tranquilo. tá bom. Prazer te receber, como eu estava Prazer é falando. todo meu. Não tem nada mais inédito do que eu estar numa live de física quântica. Só eu e meu pai, né, Eliane? Ah, com certeza, né? Seu pai, eu sou fã dele. Pode contar para ele que ele tem uma fã. E nada mais inédito, né? E também nada mais normal, porque você é quântica, né? Total. Então, nenhum lugar tão adequado para você do que uma live de física quântica, né? Então, seja bem-vinda. Obrigada. E eu sempre convido o nosso participante especial a se apresentar, né, para o pessoal, contar um pouquinho, de forma breve, da sua experiência. E aí você pode começar com o seu tema aí da constelação, que estamos muito curiosos. Ok, obrigada. Eu sou Márcia Lopes de Carvalho, eu sou psicóloga clínica, eu sou terapeuta sistêmica, sou consteladora sistêmica. Eu tenho mestrado em Direito e tenho doutorado em Psicologia Social. Aí, o que uma psicóloga se mete nessa coisa do direito, nessa coisa da psicologia social? Porque eu me interesso por famílias formadas por adoção. É uma coisa que sempre me interessou. Eu, esse ano, faço 45 anos de formada, segundo meu marido, é 45 anos deformada, porque já não tem mais nada daquela coisa que tinha em 78, mas é por isso que eu me interesso. E a física quântica, o paradigma quântico, fala dos sistemas familiares o tempo todo. Uhum. E aí nós vamos agora fazer a inserção. Ah, eu esqueço de dizer, eu também sou escritora. Hoje eu finalizei um livro infantil sobre constelações sistêmicas e adoção. Olha. Agora, tem uma colega que você deve conhecer, a Milena. A primeira vez que você deu aula para mim no curso da Cláudia, a Milena também era aluna. Uhum. E ela está terminando as ilustrações e eu vou ceder os direitos para a ONG que eu trabalho. Que legal. Porque, gente, neste país é muito difícil publicar e vender. É. Então, eu cedo os direitos e eles vendem. Pronto. Aham. O que eu quero é atingir um número grande de público e isso eu consigo. Mas vamos lá.
como que o paradigma quântico vai se entrelaçar, não emaranhar, vai se entrelaçar com a questão dos sistemas familiares. Então, primeiro, nós vamos olhar para um biólogo chamado Rupert Sheldrake. Ele é inglês, ontem eu tive uma aula com ele. Ele é inglês e ele escreveu esse livro aqui, olha. Sensação de estar sendo observado. Esse livro está esgotado e esse livro é genial e ele coloca um pouco da questão do contato que a gente tem com os animais. Né? Como que o animal consegue saber quando o cachorro, por exemplo, quando que o dono está chegando, etc. O Rupert Sheldrake, como ele é biólogo, ele começou a observar determinadas coisas. Não foi bem isso que eu vou contar, mas é só para vocês entenderem. Ele olhou uma plantinha aqui na ilha de Taparica e percebeu que essa plantinha estava sofrendo uma mutação na folha. Aí ele foi para Madagascar e chegou lá, a mesma planta sofria a mesma mutação na folha. E aí ele se questionou, peraí, polinização não foi, que a abelhinha não vai voar da Bahia até Madagascar para polinizar. Enxerto também não foi, porque nenhum doido vai pegar uma planta com mutação e vai levar para enxertar. O que foi? O que foi que fez com que uma planta da mesma espécie, e isso é fundamental, precisa ser da mesma espécie, fosse apresentar a mesma deficiência, dificuldade, ou a mesma idiosincrasia que uma planta aqui. Aí ele foi estudar uns macacos. Então vamos imaginar as duas ilhas mesmo. Então tinha aqui uma espécie de macaco na ilha de Taparica que subia no coqueiro, pegava o coco, tacava na pedra e comia o coco. Um dia, um dos macacos resolveu, ao invés de tacar o coco na pedra, pegou a pedra e bateu no coco. E aí ele descobriu que, além de comer o coco, ele podia beber a água. Naquela ilha, por imitação, todos os macacos começaram a fazer igual. Só que lá em Madagascar, os macacos da mesma espécie também começaram a fazer igual. E aí ele foi estudar a física quântica. Bom, então vamos lá. Eliane vai me corrigir se eu der algum furo. A física quântica, ela estuda o quanto, né? O quanto é... Antigamente se achava que o átomo era a menor parte de qualquer coisa e depois se descobriu que o núcleo, prótons e nêutrons, pode ser dividido. O elétron está lá ainda se comportando como elétron. Mas prótons e nêutrons podiam ser divididos e cada vez que eles eram divididos, eles ficavam mais fortes. Inclusive tem um que chama charmoso, que eu estou doida para compreender ele melhor para ver se eu fico charmoso. E aí, como é que ele descobriu o que estava acontecendo? Ele descobriu que existia um campo mórfico, e que quando essas partículas eram divididas, e aí tem a experiência da dupla fenda, que vocês podem procurar na internet e assistir, elas podiam se comportar ou como massa, e quando elas se comportavam como massa, elas pulavam, ou como onda. E quando essas partículas se comportam como onda, elas carregam informação. Então, a plantinha, que era da mesma espécie e vibrava na mesma frequência, alcançou a informação que percorria o campo mórfico ou morfogenético, já explico o que é o morfogenético, e também sofreu a mutação. O macaco da mesma espécie também alcançou a frequência de onda e pegou a informação. Porque, gente, a onda é uma só, o que altera é a frequência. Então, provavelmente, eu e a Eliane nunca vamos ficar na frequência do macaco. Sei lá, provavelmente não. Mas o cachorro, segundo Rupert Sheldrake, algumas aves, que são os papagaios,
porque ontem teve um problema de tradução do inglês para o papagaio. Então chegou-se à conclusão que os papagaios também pegam essa onda de informação do humano. Então tá, o Bert Helling, que já tinha estudado, ele era psicólogo, a história dele é uma história bonita, ele atravessou a guerra, ele era padre, ele foi para a África, ele estudou o comportamento das tribos africanas para a resolução de conflito, como é que eles resolviam os conflitos, era sempre em grupo, era sempre de uma forma muito amorosa. E ele então começou, ele tinha outras teorias, ele começou a estudar o Jung, e o Jung, ele fala de uma coisa chamada inconsciente coletivo. E o que é esse inconsciente coletivo? É o inconsciente da espécie. A espécie humana, desde o primeiro, aquele que levantou, e deve ter sido o elo perdido, aquele que levantou e andou em duas pernas, ele já tinha um inconsciente e não tem como, ele é da nossa espécie. Essa informação a gente tem. Essa informação a gente vai carregar num lugar no nosso cérebro muito pequenininho, numa amígdala, mas essa informação a gente tem. Então, ele resolveu chamar esse campo de campo morfogenético. E ele entendeu que a gente capta a onda, a frequência de onda dos nossos ancestrais. E aí pronto, e aí é que a coisa vira. Porque olha só, gente, somos todos feitos de átomos. Não tem dúvida, não tem nada nesse planeta que não seja feito de átomos. Uhum. Se nós somos feitos de átomo, nós temos um núcleo que pode ser partido em infinitas possibilidades. E aí a gente vai representar muita gente da nossa família. Numa constelação, uma vez apareceu a avó da minha avó, a avó da minha avó, ou seja, ela é minha tetravó, né? Está no lugar de quarta, Porque tem minha mãe, minha avó, a bisa da minha avó, a bisa da minha avó, quer dizer, a avó da minha avó, a bisa da minha avó, que é minha tetravó. Muito bem. Esta mulher provavelmente veio de Portugal, sei lá em que século, pelas histórias da família, e aparece que essa mulher guarda um segredo. Por que essa mulher entrou na minha constelação? Uma avó que eu não sabia o nome, depois uma prima me falou que o nome dela era Rosinha. Mas uma avó que eu não sabia nem o nome, por que ela entra na minha constelação e por que ela entra com segredo? Porque, gente, há 45 anos eu guardo o segredo de todo mundo que me procura para tratamento. Não tinha nenhum segredo meu, nada, porque também, gente, olha só, vamos imaginar que essa avó era início do século XVIII. O que pode ser segredo para uma mulher do século XVIII? Com certeza a gente não estaria nem aí com o que ela achou que devia guardar para ela mesma. Mas olha como ela me influenciou. Olha como eu honro esta mulher que eu nunca vi, que eu não sabia nem o nome, guardando os segredos dos meus pacientes. E ai de mim, numa comunidade pequena como Volta Redonda, Barra Mansa, se eu não guardo segredo. Estava preso, enjaulado. Então, essas informações, elas vêm chegando para a gente através do campo morfogenético. Ou seja, somos da mesma espécie, feitos de átomos. Então, essa informação vem através do campo morfogenético. Não tem saída. E como é que a gente faz um link disso com adoção? Outro dia eu achei uma definição de adoção maravilhosa. Adotar é trazer para si um problema que nunca foi seu. Eu achei ótimo, até publiquei. Isso dos grupos que eu trabalho com adoção, o cara mandou essa. Realmente, é trazer para você um problema que não foi seu. Mas adotar também, uma definição é criar como seu um filho que você não gerou. Tornar filho alguém que você não gerou. E, em contrapartida, se tornar pai de alguém que não foi gerado por você.
E nós, enquanto povo brasileiro, somos muito cheios disso, né? A Uhum. adoção começou no Brasil, trazida pela Terra dos Homens. A Terra dos Homens era uma entidade francesa, Terre des Hommes, que trabalhava durante a guerra para a adoção internacional de Hum. crianças órfãs de guerra. Já vou esclarecendo que isso não existe mais, tá? As novas leis não permitem. Se alguém quiser buscar um ucraniano, tira da cabeça. Pode buscar um cearense, porque em grandes catástrofes, as crianças e os adolescentes não são disponibilizados. Então, Uhum. as crianças e adolescentes vão ser reinseridos em família lá na Ucrânia mesmo, tá? Ou na Rússia, ou na Polônia, por ali. Porque para você fazer uma adoção internacional, se eu estiver fugindo muito do assunto, vocês me avisam. Você tem o país que faz adoção internacional tem que ser signatário da Convenção de Haia. A Ucrânia, por um acaso, mas tem países que não são. Então, esses você não pode nem tentar uma adoção internacional. Mas órfãos de guerra não são disponibilizados. Vamos lá. Aí a Terre des Hommes criou essa entidade e muitas pessoas trouxeram da França essa informação e fundaram no Rio de Janeiro e em São Paulo a Terra dos Homens, com a tradução. Terra dos Homens é o título de um livro de Antoine Saint-Exupéry, que escreveu Fernão Capelo Gaivota. E é um livro que fala de adoção de crianças. Então, Antoine Saint-Exupéry é o Pequeno Príncipe? Não. É o Pequeno É o, Príncipe. É o Pequeno é o Pequeno Príncipe. Príncipe. É. Então, desculpe. Fernão Capelo Gaivota é Jonathan não sei o É quê. o Richard Bach, eu acho, se não me engano. É o Richard Bach. Isso. Então, o Terre des Hommes é escrito pelo Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe. E ele conta histórias de adoção. Só que esse livro não é muito famoso aqui no Brasil. O Pequeno Príncipe fez muito mais sucesso. E aí a Terre des Hommes começa muito humildezinha, com poucos grupos de apoio. Então, quando eu comecei em 97. Quando eu comecei, tinha 2 grupos de apoio no Brasil. Hoje são 127. Olha que bacana, né? É uma maravilha. Então, cresceu essa quantidade de grupo de apoio, todo mundo em prol da adoção, todo mundo estudando adoção. E agora tem uma novidade, porque assim, antigamente era só a gente trabalhando para preparar os pais adotivos para adoção. E desde aquela época, os adotivos agora já são adultos. E eles fundaram um grupo só de filhos adotivos para discutir questões pertinentes a ele. E aí eu tentei entrar e eles me vetaram. Não, você não é filho adotivo, o que você quer fazer nesse grupo? Eu quero aprender, não vai aprender em outra praia, aqui você não vai aprender, não. Uhum. Achei ótimo, tá? Mas eles escrevem, eles publicam e as publicações eu posso ler. Então tem um rapaz que escreveu um livro sobre, o livro chama O Filho Adotivo. E ele fez uma pesquisa com vários filhos adotivos e o que ele diz? Que esses filhos dizem que falta alguma coisa. Eles estão bem com os pais deles, adotivos e tal, mas falta uma coisa. Quem se arrisca a dizer para mim que coisa é essa que falta? Do pessoal que está ouvindo, se inscreveu, acho que eu Deixa eu vejo, abrir né? aqui. Eu tinha fechado os comentários para não atrapalhar, mas já abri. Aí, gente, se alguém quiser escrever aí nos comentários, podem dar o palpite. O que falta para os filhos adotivos? O que eles dizem que falta? Eles foram bem educados, alimentados, acolhidos, acarinhados, mas eles falam que tem uma falta, eles falam de uma falta. O que vocês acham que pode ser essa falta? Acho que ninguém está querendo se arriscar. Ô, gente, arrisca aí. Quando a gente arrisca, a gente aprende. É. Ó, a Nutri Vanessa falou aqui: perdoar os pais que deixaram o filho para adoção. Perdoar não, né, Vanessa? O perdão é arrogante. Ah, na constelação tem essa interpretação, É. né? Tá certo, Vanessa, uma parte, mas não é perdoar.
Se eu vou perdoar alguém, eu tenho que dizer que eu estou ofendido. E eu não posso estar ofendido de ter recebido a vida, Aham. tá? A informação do campo morfogenético, campo do DNA. Ótimo, vocês estão indo muito bem. Mas para explicar isso, nós vamos falar do que o Bert Hellinger chamou das 3 ordens do amor, ou 3 forças do amor, ou 3 leis do amor. Por quê? Porque elas são inexoráveis como leis. Essas forças acontecem para todo ser humano, assim como todos nós somos feitos de átomos. Entrou na espécie, pronto, danou-se. Se é humano, vai passar por essas 3 leis. E quais são essas leis? Vamos lá. Primeiro, pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Então, eu vou explicar. Pertencimento significa o seguinte: todos nós, sem exceção, temos o direito de pertencer ao nosso sistema familiar. Não é clã. Clã é uma outra noção, tá? Porque o escocês, ele tem um clã, e dentro daquele clã, muitas pessoas não são parentes consanguíneos, mas eles agrupam aquilo. E aí, aquilo que eu estava falando com a Eliana outro dia, que é comunidade de destino. Nós estamos falando só dos sistemas familiares. Depois eu explico o que é comunidade de destino. Então, quando o sistema, por algum motivo, rejeita ou exclui um membro, alguém lá na frente vai nascer e representar aquele membro excluído. Vai ser igualzinho. Então, vamos imaginar que tem um 8º avô lá no século XIV, que era alcoolista. Não era responsável, ele era muito mulherengo e tal, e as pessoas da família, como ele era muito chato, foram excluindo ele. Muito bem. Ele morreu sozinho, excluído pela família, ninguém se importou com ele. Agora, no século XXI, vai nascer uma pessoa que vai se tornar alcoolista por amor. Porque o amor inclui todo o clã, o amor inclui todo o sistema. Então alguém vai representar. Ah, mas eu nunca vi. Nunca viu mesmo. Mas ele é do seu sistema. E a informação veio pelo campo morfogenético. Tá? Essa informação você capta. Uns mais, outros menos. Mas alguém vai captar e vai representar. Às vezes a gente fala, não sei porque que esse menino é assim, esse menino ele briga com todo mundo é calmo, todo mundo nessa casa é budista. Mas esse menino reclama de tudo. O que acontece com esse menino? Se você abre o campo para constelar, você acha que ele está representando um avô, uma avó, um tio que fazia isso. Eu gosto de contar alguns casos. Eu estava constelando uma moça que se sentia excluída. Eram 5 irmãs, e ela, até para representar as irmãs no consultório, ela colocou as irmãs na sala de espera. Tipo assim, estava usando âncora de solo, ela botou pai, mãe, tio, não sei o que. As irmãs ela colocou na sala de espera porque ela se sentia excluída. O que aparece na constelação dela? Aparece um parente dela, uma parenta dela, que tinha traído o marido, e o marido engravidou, e o marido colocou essa mulher num calabouço. Nossa. Quando o filho nasceu, século, sei lá qual, né? Quando a criança nasceu, e era uma menina, ele pega a criança e cria como se fosse filha dele, mas mantém a mulher no calabouço. E essa pessoa constelada dizia para mim, eu estou vendo a janela lá em cima, eu estou vendo, entra pouca luz, eu estou vendo a janela lá em cima. E aí a gente falou as palavras, as frases de cura, né, as palavras sanadoras, e ela conseguiu, então, me ligou um mês depois, dizendo que estava ótimo, que tinha feito um jantar na casa dela para as irmãs, que estava conseguindo resolver as pendências familiares. Tinha uma questão de herança, os pais tinham morrido, enfim. Está tudo ok, porque ela nunca mais falou comigo. Então está tudo ok.
A Vanessa escreveu aí o perdão, e eu disse que o perdão é arrogante pelo seguinte: o que o Bert Hellinger fala sobre o perdão? Ele diz o seguinte: eu faço alguma coisa com você, eu coloco a perna na frente, você tropeça, você cai, se estabaca todo. E aí eu vou perto de você e falo assim: me perdoa, eu não sei onde que eu estava com a cabeça que eu coloquei meu pé na frente. E aí você me perdoa. Eu vou embora toda leve, toda alegrinha, voando igual um passarinho, mas você ficou com a cara toda arrebentada. Uhum. Então ele diz que o perdão é arrogante. O que a gente fala ao invés de pedir perdão? Eu sinto muito. Uhum. Então vamos lá. Falei o pertencimento. Depois o que eu falei? A hierarquia. A hierarquia é o seguinte: quem vem primeiro manda mais e dá mais. Então vamos imaginar o pai e a mãe e uma família de 3 filhos. Aqui está o pai e a mãe e aqui está o primeiro filho. Esse filho recebe amor, carinho, atenção, educação dos pais, tá? Muito bem, ele não tem que dar nada para os pais. Ele está recebendo porque ele está na condição de filho, os pais são grandes e ele é pequeno. Aí nasce o irmão do meio. Esse irmão do meio vai receber dos pais, mas também vai receber do irmão mais velho. Porque é assim, é hierarquia. Quem chegou primeiro dá mais. E aí tem o caçulinha. O caçulinha vai receber de todo mundo e não vai dar para ninguém. Ele não tem para quem dar. Mas, em geral, vai caber a ele cuidar dos pais na velhice. Os outros vão poder ficar mais livres, enquanto o caçulinha vai ter lá a responsabilidade de levar o pai e a mãe no médico, cuidar, arrumar um cuidador, etc. Essa é a hierarquia da família pai, mãe e filhos. E como é que é a hierarquia no casal? Quem é que dá mais no casal? Nem adianta pensar que é o homem, viu, gente? No casal, o equilíbrio entre dar e receber tem que ser igual, tá? Então, olha só. Vocês já viram aqueles casos que as pessoas... a mulher se liga a um homem mais novo e ele está na faculdade e ela paga a faculdade para ele, ela compra o terno da formatura e ela faz a festa e quando termina tudo, ele vai embora e larga ela. Fica todo mundo com ódio do cara, né? Mas ela deu tanto e recebeu tão pouco que ele não suportou. Se ela tivesse feito um contrato com ele assim, segundo dia de formatura você vai começar a me pagar tudo e assinasse um contrato, a relação estaria equilibrada. Mas ela não fez, tá? E isso é uma coisa prática, isso é uma coisa prática. Por exemplo, eu acho que meu marido está me traindo. Qual a coisa que meu marido mais detesta? Eu gasto o dinheiro que ele está guardando, então eu vou gastar. Aí ele vai pensar 2 vezes se ele vai mesmo me trair. Por quê? Eu não falei nada, eu não traí também, porque dar o troco na mesma moeda não vai funcionar. Isso aí é pior, isso destrói. Mas eu faço uma coisa que ele não gosta. Eu estou dando um exemplo hiperbólico, mas assim, eu faço uma coisa que ele não gosta porque ele fez uma coisa que eu não gosto e equilibra a relação. Da mesma forma que se ele me der um carro de presente, o que eu tenho que fazer? Pelo menos 1 mês da comida que ele gosta, né? Toda noite, aquele jantar maravilhoso, em gratidão ao carro que eu acabei de receber. E por aí vai. Então tá. Então entender o que é hierarquia. E o último é o que é? É o equilíbrio. O que eu já acabei de falar. O equilíbrio entre dar e receber. Tá? Então tá. Então como é que fica isso na adoção? O casal decidiu adotar. Ou o casal não pode ter filhos, ou o casal já tem filhos biológicos, mas quer adotar. O que ele vai fazer? Ele vai entrar legalmente para o CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção. Então ele vai no fórum, vai lá, vai levar uma série de documentos na comarca dele. A partir do momento que ele entrou para o CNA, ele está liberado, ele vai pegar uma carta, tem uma carta que vai dizer que ele está apto para adoção, e aí ele está apto para adotar em todo o território nacional.
diferente da adoção internacional, que é um órgão chamado CEJAI, Comissão, Comissão Judicial de Adoção Internacional. O CEJAI vai trabalhar, mas você tem que ter um cadastro na sua comarca para depois procurar o CEJAI. Então, você pode, por exemplo, o Brasil não pode adotar na China, mas o Brasil pode adotar em Portugal, e Portugal pode adotar no Brasil. O Brasil pode adotar nos Estados Unidos, os Estados Unidos pode adotar no Brasil. Aí você vai ver os países que são signatários, tá? Mas tem tanta criança precisando no Brasil que a gente não precisa fazer o esforço de sair, não. Então, a gente vai adotar uma pessoa do meu sistema? Não. De um sistema familiar que eu não conheço. E o que acontece? Quando eu adoto uma criança ou um adolescente de um sistema familiar que eu não conheço, eu entro para o sistema dele. Não ele entra para o meu. Eu passo a fazer parte daquele sistema. E aí o Bert Hellinger, ele fala uma coisa assim, um bem impagável e um mal irreparável coloca você dentro do sistema do outro. Então, vamos imaginar um estuprador. O estuprador está andando na rua, 2 horas da manhã, passa uma menina de 13 anos desavisada, ele vai lá e estupra. Estupra, ela engravida e tem um filho e tal, uma coisa horrível. Ele entrou para o sistema dela quando ele fez isso, porque é um mal irreparável. Tá? E quando a gente adota um filho, ou uma filha, ou um grupo de irmãos, a gente entra para o sistema daquela criança ou adolescente. Tá? Então, quando você entra para aquele sistema, as leis que funcionam são essas. São as 3 ordens do amor. Só que tem um detalhe que a gente não pode perder de vista nunca. Primeiro que essas leis são absolutamente quânticas, porque elas dependem do campo morfogenético e do inconsciente coletivo. Não tem jeito, isso é quântico. E segundo, você não pode mais julgar. As histórias que aparecem para a gente são histórias bizarras, né? O pai tacou a criança na parede várias vezes, o vizinho viu, salvou, aquela criança foi disponibilizada para adoção. A mãe era usuária e era espancada pelo atual marido, que era padrasto dos filhos, que por sua vez espancava as crianças também. Não dá vontade de botar todo mundo na cadeia? Só se você não for a família adotiva dessa criança. Porque se você for, você tem que ter um olhar todo benéfico. Primeiro, se não fosse esse casal, que tinha 1 milhão de dificuldades, gente, olha só, essa criança foi abandonada porque o Brasil é um país abandonante. Se as políticas públicas dessem conta de tudo que tem que fazer, será que essa família não estaria estruturada para criar seus filhos? Pobreza não incapacita ninguém. Tá? Pobreza não incapacita ninguém para criar filho. São outras conjunturas que o Brasil ainda não tem condições sociais de manter. Então, você pode julgar essa mãe? Não, porque ela te deu o bem maior da sua vida, que são seus filhos. O que você tem que sentir por essa mulher é gratidão. O que você tem que sentir por esse homem louco, mau, perverso, psicopata, é gratidão. Assim como você tem que olhar para o estupro. Aí parece que eu estou falando uma coisa ridícula, mas não é assim do dia para a noite, tá, gente? Isso é um trabalho que a gente vai fazendo. Esse cara que vitimizou uma garota de 13 anos, você tem que olhar para ele também e entender que ele não tinha outra coisa a fazer. Quando você olha e sente gratidão somente pela vida, você não precisa agradecer mais nada. Se você agradecer a vida do seu filho,
para de faltar aquela coisa que falta nos filhos adotivos. Olha que coisa. Para de faltar, porque você olha para esse sistema biológico e diz: olha, eu aceito vocês como vocês são. Uhum. E graças a Deus que foi assim, porque vocês me deram esta filha ou este filho. A constelação, quem não está acostumado, acha que é coisa de espiritismo ou que é coisa mágica, né, Eliane? É. E não é, gente. É porque é simples mesmo. É simples assim. Outro dia eu estava fazendo uma aula, de vez em quando eu vou em outros grupos, faço uma aula, participo. Eu estava assistindo um grupo de Mariporã. Aí a moça falou assim: olha, gente, eu rezo todas as noites para a mãe biológica da minha filha. Ela era usuária de crack e a minha filha tinha um problema respiratório sério. O quanto essa mulher sofreu. Eu olho para ela e vejo que ela carregou essa barriga, segurando para não usar, porque ela era viciada. Tinha hora que ela não aguentava, ela usava. E o que ela fez para manter minha filha viva? Porque nasceu naquela sujeira, naquela confusão, e ela teve a lucidez de procurar um fórum e doar um pedaço do amor dela para mim. Que bonito. Quando você olha assim, este pedaço que faltava no filho adotivo, que é a gratidão pelos pais biológicos, gratidão pela vida, gente. Não precisa agradecer o cuidado, não precisa agradecer a comida, não precisa agradecer a faculdade. Agradecer só aquele momento mágico que o espermatozoide encontrou com o homem. Uhum. Acabou a falta do filho adotivo. Acabou. Olha, que lindo, né? A Cileia mandou uma pergunta aqui. Então a força do amor se transforma em gratidão? A força do amor depende da gratidão, Siléia. Quando você é grato, você está amando profundamente. Uhum. Fecha os olhos agora, Siléia, e agradece o seu pai. Vê o que você sente. Não é amor? É. É puro amor. Não Uhum. tem jeito. Mesmo que esse pai tenha se equivocado na sua criação. Porque, gente, olha só, a gente, enquanto pai e mãe, a gente assume vários papéis, né? O pai e a mãe que deram a vida, o pai e a mãe que cuidaram, que vacinaram, que não deixaram passar fome, o pai e a mãe que mandaram para a escola, o pai e a mãe que botaram de castigo para educar, né? A gente assume vários papéis. Esses pais que acabaram perdendo seus filhos, eles foram perfeitos no dar a vida. Eles falharam nos outros papéis, mas era só um papel. Neste papel de dar vida, eles foram perfeitos. Quando a gente reconhece isso diante do nosso filho adotivo, ele vai fazer igual. Uma outra coisa que eu gosto de trabalhar com pessoas adotivas é um negócio que às vezes é difícil para o pai adotivo fazer, mas que quando faz também resolve. Por exemplo, vamos imaginar que uma mãe adotiva venha se queixar comigo que o filho está muito mentiroso. Essa mãe não suporta mentira, essa mãe é uma pessoa verdadeira, ela nunca escondeu desse filho, foi adotado bebê, mas ela nunca escondeu que ele era adotivo, ela nunca escondeu nada, esse pai também não, eles são jogo aberto, não sei o quê, e esse raio desse moleque mente sem parar. É lógico que ele está identificado com alguém da família biológica dele. Uhum. Primeiro você pergunta, quem da sua família é mentiroso? Aí essa mãe pode te responder, ninguém. Ninguém na minha família é mentiroso. Não tem nenhum político, não tem nenhum um comerciante que pode enganar pelo valor do bem adquirido. Não, não tem, não tem. Tá? E ela teima que não tem. Então, tem alguém da família dele. Quando você medita ou abre o campo para a constelação, você descobre exatamente quem é. Se era o pai, se era a mãe, se era um avô, você descobre. Quando você descobre, você diz para essa mãe assim, olha para o seu filho e diz para ele o seguinte, se você quiser ser mentiroso igual seu avô biológico, para mim tá tudo bem, tá? Uhum. É tão difícil para uma família adotiva fazer isso. Mas isso cura na mesma hora.
Olha que incrível, né? Isso cura na mesma hora, porque ele está identificado. Quando você diz para ele, está tudo bem você se identificar com a sua família biológica, tá certo, eu aceito que você se identifique, eu te amo, você me ama, eu sou sua mãe, mas está tudo certo se você se identificar com eles são o seu sistema. O alívio que dá nessa criança ou adolescente, ele não precisa mais mentir, ele não Uhum. precisa mais se identificar. Que Agora, incrível. para um pai adotivo fazer isso, eu tenho um caso, ainda está em tratamento. A menina está aprontando todas as Isso aí, albordas. né, ô Márcia, deixa eu só fazer um comentário. Pode fazer. É o próprio amor, porque a pessoa vai além do ego, né? Ela vai além da, Isso, né? muito além do ego. E a frequência, ele vai acessar a frequência do sistema dele, não tem saída. É da Uhum. espécie. É É, da espécie. uhum. É. Gente, por que Então, que por isso, cachorro, é tão antes de libertador. deitar, é libertador? Por que que cachorrinho, antes de deitar, ele dá uma voltinha assim? Vocês sabem por quê? Porque todos os cachorros primeiro vieram do lobo, né? Aí eles foram cruzando, cruzando, foram É. todos cruzamentos manipulados pelo humano. Só que lá na floresta, lá não sei aonde, onde os lobos viviam, o mato era alto. Quando ele queria deitar, para ele ter conforto, ele dava a volta para amassar o mato e deitar e dormir. Hum, A espécie Canis lupus, Canis, né? Até hoje era Canis lupus lupus e agora Canis é da mesma espécie. Canis lupus Canis, todos na nossa casa tem caminha. Aqui a gente tem cobertor de lã porque a minha cachorra é alérgica à microfibra. Então tem que ser de lã para ela, entendeu? Mas ela dá lá 1 milhão de voltas até ela achar que tá bom. Meu marido afofa a almofada, coloca, faz cabaninha, faz. Mas, gente, é da espécie. É da espécie. Só que não adianta eu falar pro meu cachorro. Você está seguindo o seu avô, para mim está tudo bem, não vai adiantar. Para ela não vai adiantar. Ela vai continuar com esse atavismo fazendo igual a espécie. uhum. Então, é libertador. A constelação familiar sistêmica é libertadora mesmo. É. A Vanessa pergunta aqui também: se o filho adotado de pai alcoólatra, se a mãe adotiva vibrar gratidão ajuda no processo? Sempre, sempre. O que que eu digo? Eu digo para essas pessoas incluírem os pais biológicos nas orações. Ah, você vai rezar para comer? Você vai rezar na missa? Você vai rezar uma vez por semana? Então tá, estou indo rezar para nossa família, né? O meu filho fala, meu filho é católico, eu não sou não, mas meu filho é. Aí ele fala, mãe, estou indo na igreja rezar para você, tá? Então, uma mãe adotiva pode dizer, olha, estou indo na igreja rezar para você e para as pessoas que fizeram o melhor bem da minha vida, que me deram você. Não é Uhum. uma coisa que você falar todo domingo, mas sempre você pode dizer que você tem essa gratidão, tá? Então, assim, e pode sim. Agora, o alcoolismo, ele tem uma questão do DNA também, que é uma coisa que é preciso ser vista, tá? Aí seria uma live sobre epigenética, que é um pouquinho diferente disso que nós estamos falando. Que a epigenética, ela diz que a gente escolhe, tá? Através da neurociência, a gente escolhe qual DNA a gente vai deixar manifestar e qual DNA a gente vai reprimir, tá? Mas isso é outro assunto. Como o alcoolismo é uma doença, a Organização Mundial de Saúde classifica como doença, a doença pode estar no DNA. Uhum. Ajuda você a ter gratidão? Ajuda, porque ele pode começar a ter o controle. Porque é uma doença que não tem cura, mas tem controle. Então, a partir daí, ele pode começar a ter controle. Uhum. Tá? Se tiver mais perguntas, vamos responder. Ah, que legal. E então, porque é uma dúvida, né, que eu já tinha ouvido falar, porque eu ouço falar de constelação há muito tempo já, e acredito até que parece que algumas coisas se modificaram assim ao longo de 10 anos atrás, 15 anos atrás, né? Porque o Bert Helling veio ao Brasil várias vezes, né?
E eu acho que cada vez que ele vinha, ele também, né, explicava mais as coisas ou colocava alguns ângulos diferentes, porque é natural, né? Porque o mundo ele vai se ficando cada vez mais complexo, né? Então é natural que as teorias também vão É, mudando, né? Vão sendo. O Bert Helling, Eliane, ele foi cada vez imprimindo mais suavidade às constelações. Uhum, Antes era a constelação da alma, e as pessoas gritavam, as pessoas falavam as palavras de cura, as frases de cura gritando. Hoje é muito suave, uhum, sabe? As pessoas falam com mais carinho. O Bert Hellinger, no final da vida dele, quase não uhum, falava, uhum, tá? E assim, dependendo da situação, quer ver uma situação dramática e que o constelador, se não me engano, foi o João Garriga que fez essa constelação. A mulher vai constelar ela e o filho, uhum, porque esse filho era fruto de um estupro. uhum, Ela nunca se casou, ela criou esse filho com amor, era filho dela, nunca ficou sabendo quem era o estuprador, tá? Mas criou esse filho. E aí ela vai, com uma série de questões dela e do filho, reclamou, reclamou, reclamou. Ele só perguntou para ela, e se não fosse assim? uhum. Então, ela só tinha aquele filho porque ela foi estuprada. Ela nunca se casou. É, olha só, né? Pois Ele é. só fez essa pergunta para os dois. E se não fosse assim? Uhum, E tchau para os dois e deixou eles resolver as questões dele, uhum, é, sabe? Então, às vezes, uma mulher infértil ou um homem infértil lida com essa situação da infertilidade de uma forma tão dramática, tão sofrida. E aí a mesma pergunta, quando ele adota, e se não fosse assim? é verdade. É, Você adotaria se você pudesse encher é, uma casa? pois é. A Lígia Aurora também comenta aqui, seria ótimo se todos pudessem fazer constelação familiar. Ah, seria. A gente fica feliz porque hoje em dia está abrindo muito, né? A constelação já foi uma coisa muito fechada. Hoje em dia é uma coisa que a gente ouve com mais facilidade, não é uma coisa mais tão misteriosa, né? As pessoas já têm uma. Mas eu queria entrar um pouco mais, Eliane, com a sua ajuda, na questão da física quântica. Eu Uhum, queria falar dessa coisa da não trajetória, né? Porque na física quântica não existe trajetória, então você não pode. A física clássica tem, né? uhum, Velocidade, espaço, tempo. Na física quântica não tem trajetória. E também no princípio da não localidade. uhum. Então, a física quântica. Eu já ouvi dizer, né? Não sei se está correto, mas acredito que sim, que o Bert Hellinger ele colocava sempre que a constelação é algo empírico, algo vivencial, né? Que ele Fenomenológico. fenomenológica, exatamente, e que não carece de explicação, que eu concordo totalmente, né? Mas a gente, ocidentais que somos, né, que adoramos uma ciência, adoramos um raciocínio lógico, né? Por mais que a gente saiba que não é para explicar, a gente quer explicar, a gente quer entender, né, o que está acontecendo ali. E a física quântica realmente ela traz essa nova visão do universo, aonde a gente pode compreender muito melhor, né, esse universo sutil, esses fenômenos misteriosos, entre aspas, né, que depois a gente vai ver É, que não tem nada de mistério ali, né? deixa eu te contar um caso da não localidade na adoção. Aham. Um casal queria adotar, e aí, antes da nova lei, você podia entrar em contato com as comarcas. Você não tinha que ter uma carta de habilitação, você não passava por um processo. Hoje você tem que frequentar grupo de apoio tem que te autorizar, tem uma série de trâmites. Não tinha, antes da nova lei. A nova lei é de 2003, 2010. 3 de novembro de 2010, que foi sancionada a nova lei da adoção.
Então, esse casal queria adotar e ficaram sabendo que numa comarca em Santa Catarina, eles aceitavam que você se cadastrasse. Aí a mulher falou com o assistente social da comarca e tal, ela falou, você tem que mandar uma carta, tá? De intenções. Essa carta de intenções com adoção internacional ainda existe. Só que agora é e-mail de intenções, né? Aí a mulher manda a carta e coloca no correio, tá? Mas essa mulher foi falando para todo mundo que ela queria adotar. Tá. E aí alguém liga para ela e fala, olha, nasceu uma criança no Hospital X, você ainda tem interesse? Ela, sim, eu quero. Tá, então você vem buscar, porque a mãe vai ter alta, tá. E nos trâmites que eram, essa mulher foi buscar com o marido e trouxe a criança. Tá. Então vamos imaginar que essa mulher, essa criança nasceu no dia 19 de novembro. Estou inventando uma data aqui. Muito bem. Ela tinha intenção, ela escreveu a carta, tá. Aí passa um tempo, ela já está com a criança e tal, a assistente social da comarca liga para ela e diz, olha, em resposta à sua carta, que chegou aqui no dia 19 de novembro, vê se isso não é uma experiência não local. Nossa, que coisa, hein? Né? Ela desejou, a criança nasceu e a carta chegou, e aí ela falou, não, agora eu não quero mais, me desculpe, mas a minha filha nasceu, o meu filho nasceu, e aí tá tudo ok aqui. Então, assim, isso é o princípio da não localidade. É muito fantástico, né? Porque é a comunicação quântica não local, né? Que é instantânea. Que é instantânea, né? Entender esse campo de informação mesmo, né? Que o espaço-tempo ele é uma construção da mente, por mais que ele pareça algo muito concreto, né? Que a física clássica traz essa ideia, né, de espaço-tempo como um pano de fundo aonde os fenômenos acontecem. Na verdade, tem muito mais universo além do espaço-tempo. O espaço-tempo Pois é, o espaço-tempo da física clássica. E aí, uma brincadeira que eu quero fazer aqui, só para dar um nó na cabeça. Se na física quântica, e nós estamos vendo que a física quântica permeia a nossa vida diariamente, em todos os atos, todas as coisas. Se na física quântica não existe trajetória, a gente não pode dimensionar o tempo, e está aí a experiência não local para dizer isso para a gente. Então, quando o nosso filho, que será adotado por nós anos depois, nasce, nós já sabemos. Já é nosso. Já é nosso. Não importa se essa mãe usou droga, se essa mãe não quis dar, se essa mãe... Não importa. Ele já era nosso. É verdade. E aí entra a história lá das memórias akáshicas, né? Então, assim, a Eliane é budista, ela mais ou menos entende o que eu vou falar. Porque, assim, para a cultura oriental, a cultura tibetana, o Zen budismo e tal, a gente não tem só o corpo físico. A gente tem 7 corpos e o corpo físico é um deles. E a gente tem um corpo que eles localizam a partir da clavícula até onde a gente junta os 2 indicadores, cá em cima, que é o corpo da mente. Não, é o corpo mental. Dentro desse corpo mental, à esquerda, tem um lugar que é a nossa biblioteca akáshica. Dentro dessa biblioteca estão todas as informações sobre a gente, do passado, do presente e do futuro. Como é que pode, né? Meu Deus. Mas fala para mim se isso é ou não é a não localidade. Exatamente, porque inclusive a gente tem o experimento, né, que pode ser chamado de escolha retardada ou borracha quântica, né?
A borracha quântica. que mostra que essa que essa não localidade, né, ela está além de espaço e de tempo. Então, porque a escolha que você faz ali, esse experimento, é uma escolha que você faz que vai afetar, que vai decidir uma coisa que já aconteceu. Então, como é que pode, né? Então, mostra ali que o tempo também não existe, né? O tempo também é algo que tudo se define sempre no colapso da onda. É como você falou. Isso. E aquilo que eu falei para você no Dia das Mães, o que mãe mais faz é colapsar a partícula. Todas as mães. O que a gente mais faz é colapsar a partícula quando a gente deseja tudo de bom para o filho, quando a gente consegue proteger, quando a gente acorda, tem um sonho e fala, está acontecendo alguma coisa, liga, fala, não, mãe, está tudo bem, eu estou no hospital, mas está tudo bem. Uhum. É incrível, né? É incrível, é incrível. Olha, Márcia, a hora voou. Faltam 2 minutos para dar a nossa Que 1 hora pena. de live já. Mas uma delícia. Deixa eu ver, eu acho que tem mais perguntas aqui. Não, é a Lige só comentando, que é a física quântica também, que ótimo, né? Hoje temos esses conhecimentos. E, como dizia a Maleta, o futuro é o primeiro, perfeito, batendo palma. Que bom, Lígia, obrigada pela participação. Ciência e espiritualidade, é isso aí. Que Mas bom que olha, gostaram. Márcia, obrigada por trazer esse tema, né? Que é um tema tão presente nas nossas vidas, né? Na minha família tem 2 casos. Ontem, você falou, ontem foi o Dia Nacional da Adoção. Ah, é? Olha, tá vendo? Que bacana. Ontem o Brasil inteiro comemorou com live, com foto, com um monte de coisa. Nossa, que bacana, né? E eu acho que a mensagem maior que fica, né, realmente é o amor, né? O amor é a força básica do universo, é a energia, né? Mais poderosa que É o que tem. junta, né? É o que junta. É a força forte, né? É a É a força força forte. forte. É isso aí. E cada vez mais a gente vai vendo isso, né? Nos mais variados temas. E tudo converge para esse salto quântico mesmo, da gente sair do ego, né? Sair dessa coisa limitada e dar esse salto quântico aí para essa expansão máxima de consciência, que é realmente se abrir, né, para esse amor que a constelação mostra de uma forma assim muito sem deixar dúvida, né? De uma forma muito pertinente, assim. Que A bacana. constelação você não nega, porque você vê. Exatamente. Ninguém te contou, não é uma interpretação, você vê. Aí não tem como. E quando você participa, então, né? Por isso que é mais importante participar, né? Quando tiver oportunidade. Porque eu lembro, a primeira vez que eu participei de uma constelação, a primeira vez que eu fui me conhecer, eu já participei. Eu não conhecia, teoricamente, nada. Eu fui e já participei. E foi ótimo, né? Porque eu falei, nossa, se eu não tivesse participado, eu não ia acreditar. Eu falei, que Não bom. é? Que bom que eu já cheguei e já participei. Já, né? E é incrível, gente. É maravilhoso. Então é isso, querida. Depois, né? Muito obrigada, Eliane. Obrigada a você, né? Depois a gente volta com outros temas, porque. Depois eu vou contar para esse povo que você é da minha comunidade de destino. Com certeza. Com certeza nós somos. Nós descobrimos semana passada. Fico muito feliz de fazer parte. Então tá bom, querida. Um beijo, gente. Até a próxima. Um beijo para todos. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.